Oi, meu nome é Júlia. Oi, meu nome é Laura. E se você chegou aqui achando que vamos te ensinar o equilíbrio perfeito entre dar e receber, Spoiler! spoiler, ninguém sabe de nada. E aí, tu já se sentiu injustiçada em alguma relação? Nossa, muito. Aquela sensação de estar sempre cedendo e nunca sendo priorizada. Acho que ultimamente isso fala muito sobre como a gente tá vendo as relações, né, no mundo. Principalmente de amizade. Acho que sim. E parece que todo mundo tem tão pouco pra dar e todo mundo se acostumou com o pouco que a gente tem, pouco tempo pra ver os amigos, pouco tempo pra se dedicar às amizades, pra se dedicar às coisas, que a gente só se acostumou em receber pouco e tá tudo bem. Sim. E naquela máxima de, tipo, tá todo mundo atarefado, tá todo mundo sem tempo. Quando, na verdade, isso é só uma desculpa, porque as pessoas não querem encarar, de fato, que as relações precisam de cuidado, precisam de atenção. Sim. Eu acho que esse sentimento de injustiça se dá muito por nós duas sermos, por exemplo, pessoas muito empáticas e que priorizam muito relações sociais. E o outro, né, a outra parte ficar no silêncio no sentido de ou não saber comunicar ou não fazer as coisas que geram reciprocidade e não impor os seus próprios limites, tipo, tu descobrir um limite novo assim do nada. E também não saberem se desculpar. Sim, totalmente. E acho que essa parte de impor limites é muito difícil e a gente acaba aprendendo ao longo da vida. Acho que não tem um manual que vai te dizer como que é o certo pra lidar, porque cada amizade, cada relação, cada encontro que tu vai ter com alguma pessoa, tu vai ter que lidar de uma forma diferente e tu vai ter que descobrir quais são os teus limites nessas relações. E isso é uma construção, então claro que no começo pode ser que tu aceite muito menos do que tu merece, muito menos do que tu acha que tu gostaria de aceitar, porque é o que tu tá pronto naquele momento. E aí tu vai amadurecendo e reestabelecendo teus limites. E muitas pessoas não vão ficar na tua vida quando tu restabelecer teus limites. E isso também é dolorido. Eu acho que pra mim, tipo, eu tô passando por um momento agora, que quarta-feira passada, minha terapeuta falou, chega, tu vai ficar em casa porque tu não tá sabendo lidar com o fato de que... E daí entra uma questão minha. Eu não sei se as pessoas mudaram ou se a minha percepção sobre elas mudou. De, tipo, agora eu preciso impor limites. E por mais que eu imponha limites, eu não tenho respeito em relação a esses limites. E daí, aceitar que elas não cabem mais ali naquele lugar é muito bizarro pra mim. Muito, muito, muito. Eu acho que eu me enterrei no fundo do poço, assim. E, meu Deus, como é que sai? Pois Eu é. não sei sair. E é dolorido criar os limites e também é dolorido o pós, quando tu percebe que mesmo com os teus limites, as pessoas, elas podem não querer ficar, elas podem realmente ir embora. E isso é uma opção, sabe? Não é, tipo, a tua solução pros seus problemas não é criar limites. Sim. Eu acho que o que mais me machuca também, que entra nessa parte da injustiça, além de dar muito mais do que receber, e daí entra também, era uma escolha minha, a pessoa não tinha obrigação de dar isso de volta e tal. Mas agora que eu percebi que esse é um limite pra mim, e eu preciso colocar um fim nessa relação, parece que só eu sofro com esse fim. Porque, na real, talvez não importasse tanto pra pessoa. Exato. Ou talvez a pessoa não demonstre da forma como tu gostaria que ela demonstrasse. Que e daí não é mais... entra no... Tu tá dando mais do que recebendo. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que eu sou uma pessoa que dá demais. Generosidade, eu sou naturalmente uma líder, eu tenho muita empatia, eu tenho ansiedade por controle e eu tenho perfeccionismo. Tudo em doses baixas, mas que somadas, né? Mas que somadas elas ficam, tipo... Ai, eu faço muito, 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 muito. Eu tava conversando até em terapia que a frase óbvio que eu já tô lá, óbvio que eu vou, é muito eu. Uhum. E tipo, como assim óbvio que tu tá lá? Tu não tem mais nada pra fazer? E é muito isso, é tipo... Ai, não te chamei porque eu achei que tu não ia vir e tu... Mas é claro que eu ia. É óbvio que eu vou. Que nem no teu aniversário. Ai, amiga, porque eu não sei se todo mundo viria até Caxias. Tipo, amiga, óbvio que sim. Já tô lá. Já tô lá. Ai, daí quando eu percebi que eu falo essa frase, eu fico, meu Deus,
Eu não tiro um minuto pra pensar, será que eu quero ir? Será que eu estou disponível? Será que eu não tenho um compromisso antes? Por exemplo, quando a gente foi pro teu aniversário, a gente tinha o coisa do besta, né? Tipo, eu já tinha isso, e daí eu fui no teu aniversário e tal. E claro, tá uma grande amiga minha, eu óbvio iria. Mas, tipo, se fosse outra ocasião com outra pessoa que nunca demonstrasse o mesmo por mim, será que eu realmente, óbvio, deveria ir? Pois é. E esse pensamento meio que automático, ele pode começar a te fazer mal, né? Depois de um tempo. De ter esse... Óbvio que eu vou. E não pensar realmente nas situações. Se tu tem tempo, se tu quer fazer isso. Acho que é um mecanismo muito de tu refletir, assim. Será que eu quero realmente fazer isso? Será que eu tô indo lá só pela FOMO? Porque eu não quero ficar de fora. Ai, eu sou muito assim. Infelizmente, às vezes eu me coloco em situações que não são muito boas pra mim e que eu sei que eu não vou me sentir 100% confortável só porque eu não quero ficar de fora. Ai. Eu não sei se eu tenho muito isso da FOMO. Acho que eu tenho ciúmes das pessoas que eu não quero cruzar terem ido. Eu acho que entra um pouco na FOMO também. Será? Não, e muitas vezes é tipo, tu opta por não ir, tu não quer ir, não faz sentido contigo aquele dia, mas tu fica triste, fica pistola porque uma pessoa que tu não gosta foi. Como se, e conviveu com as pessoas que eu gosto, porque tipo... é absurdo, mas... Porque isso acaba te deixando mais braba, mais indignada do que tu parar pra pensar no contrário. Tipo, não, mas eu realmente não queria, não seria bom pra mim. E se eu tivesse ido ela também? Acabou aí o meu dia, entendeu? Então eu acho que a mente do palhaço é louca. E é isso, eu tenho que me tratar. A gente tem que continuar se tratando. Sim. Aqui eu coloquei também que entra uma questão de agradar a todos. Não sei se tu tem essa questão contigo. Eu tenho algumas amigas que são meio, tipo, people pleaser, sabe? E elas acabam fazendo muito mais do que elas podem em todos os âmbitos da vida delas. Família, trabalho, amigos. Eu não sei se eu me consideraria uma pessoa people pleaser, mas eu tenho momentos, traços, coisas que eu faço que podem ser lidos como só pra agradar. Mas eu não me considero uma pessoa que faz o tempo todo todas as coisas como pra agradar, ou tipo, que se coloca em situações só pra agradar, que vai em lugares só pra agradar os outros. Eu acho que eu tenho um equilíbrio quanto a isso, então se eu sinto que eu não quero estar lá, se eu sinto que não vai fazer bem pra mim, eu tenho a capacidade de dizer não, eu não quero ir, eu não iria só pela pessoa, sabe? Eu consigo me colocar, me priorizar nesse momento. Mas tem coisas que eu não consigo me colocar na frente. Por exemplo, quando eu tenho que escolher um negócio pra jantar. A gente vai pedir uma janta, aí, o que tu quer comer? Não sei, o que tu quiser tá bom. Só que, na verdade, eu sei o que eu quero comer. Mas eu não consigo só chegar e falar, não, eu quero isso e vai ser isso. Porque eu não quero ser a pessoa que vai decidir. E 2, porque eu sei que a pessoa vai ceder por mim. E eu não quero que o outro ceda por mim. Eu quero que, tipo... E daí eu cedo por ele. Mas por que não pra mim? Sim. Eu dei o meu primeiro não, sem ser tipo, eu tenho tal coisa pra fazer. Eu dei o meu primeiro não, eu não quero ir. Não, eu não consigo ir. Esse final de semana. E pra mim foi assim, bem difícil. O primeiro da vida? Não. No contexto de amizade, eu acho que sim. Sério? Sim. Porque antes eu sempre dava uma desculpa, tipo, não posso. A OAB foi ótima pra mim. Tem que estudar. Não vou poder. E daí tu não tava mentindo, mas também tu... Eu tava escolhendo. Tava escolhendo. E eu acho que aí foi um ponto muito interessante na tua vida ali. Desde março pra cá foram várias escolhas que tu teve que fazer, né? Desde março eu estou na merda. Na merda. Nossa, é horrível. E quando eu achava que eu tinha ficado melhor nesse sentido de, tipo, poder escolher, sabe? Quando acabou a minha justificativa, e agora? E daí eu tenho que lidar com as coisas. Tipo, inclusive teve um rolê que eu não queria ir final de semana passado, né? E eu falei, não vou me sentir bem lá, eu tenho certeza. E o Anthony falou, tipo, mas vai, é tuas amigas e tal. Eu fui lá, foi legal. E depois foi uma bosta, tipo, foi horrível. Eu pensei, nossa, eu deveria ter seguido a minha intuição e não ter ido. Porque esse é um limite pra mim. Eu não quero ir, eu não quero ter que lidar com esse tipo de coisa. E aí tem uma coisa bem interessante, que é assim, que a dona Lela Brandão já falou também. Quando uma pessoa se mostra ser algo pra ti, e ela fez isso várias vezes, por que tu continua indo atrás e pensando, não, porque dessa vez vai ser diferente? Sim. E eu acho que entra muito nisso que tu falou, tipo, tentei me convencer a fazer algo que eu já imaginava que não seria positivo pra mim, por talvez lembrar dos momentos bons que eu já tive com essas mesmas pessoas, esperando. Só que eles já acabaram, não existe. Só que eles já acabaram, não existem, ou essas pessoas realmente nunca foram aquilo que tu imaginava que elas eram, e se mostraram ser diferentes.
mas tu não quer acreditar por estar apegada àquilo que tu já teve com essas pessoas. Sim. Eu sinto muito isso, assim, já tive várias experiências, vários relacionamentos de amizade, onde eu ficava me apegando muito no que foi dito, no que foi feito de bom, mesmo que, sei lá, foram 3 coisas boas e 200 coisas ruins, sabe? Sim. Será que nós acreditamos demais nas pessoas? Será que dar demais é dar muita confiança também? Pode ser. Eu acho que sim. Porque eu acho que além de dar o meu tempo, a minha vontade, as minhas caronas, o meu dinheiro, eu acho que eu dou demais a minha confiança. Sim. A minha melhor parte, assim. No quesito de, tipo, eu vou ser a melhor amiga pra essa pessoa, eu vou ser a melhor filha pra minha mãe, eu vou tentar, né? Ser sempre. Eu vou sempre tentar ser a melhor das minhas relações quando as pessoas não estão fazendo isso de volta. E será que elas precisam fazer isso de volta? Aí que tá. Eu acho que eu quero isso. E aí entra um negócio muito bizarro, porque ninguém tá disposto a isso. Porque Tu acha que querer não te machuca mais? Ai, me machuca. Mas eu acho que é mais o quesito de, tipo, eu ter que diminuir a minha frequência, sabe? O que é triste. É triste eu ter que diminuir as coisas que eu sinto, penso e faço, porque eu não vou encontrar reciprocidade em lugar nenhum. Ai, pesamos o clima. Pesamos o clima. Mas daí, mencionando novamente Lela Brandão, tem um episódio dela, Migalhas, do Gostosos Também Choram, que ela chama uma amiga dela pra falar, e pelo que eu lembro, assim, por cima, ela fala que é injusto entregar algo esperando algo de volta, porque a outra pessoa não é você. Que fala sobre o que eu falei agora. Eu acho que eu vou ter que mudar e me enquadrar no que os outros dão, porque eu não encontrei ainda, juro, eu não encontrei ninguém que faça tanto que eu faço. Mas eu acho que é diferente. Talvez tu não tenha que se isolar ou se mudar, sabe? Eu acho que teria que tentar achar um meio termo nisso, de continuar nutrindo relações com pessoas que pensam e agem diferente de ti, e talvez tentar diminuir as expectativas que tu tem nas outras pessoas. Mas daí eu mudo como eu penso. Mas Eu não tenho que- totalmente. Não, eu não tenho como mudar. Eu não tenho que mudar 100% o jeito que eu ajo em relação a elas. Só que eu faço as coisas esperando algo. Ai, Porque ok, entendi. foi assim que eu aprendi. Eu não faço as coisas esperando algo em troca, mas eu me choco quando eu passo por uma situação igual, ou com a pessoa passa por uma situação igual, e ela não é capaz de fazer o que eu fiz. Tipo, por exemplo, uma amiga tá passando muito mal, me ligou, desesperada, que precisa de mim, de madrugada. Eu vou atender, se eu puder, eu vou estar na casa dessa pessoa. E quando eu vou fazer isso por ela, eu não espero que ela faça em troca pra mim quando eu precisar. Tipo, eu vou fazer automaticamente, sem nem pensar se algum dia aquela pessoa vai estar ali por mim. Eu vou fazer isso porque eu sou o tipo de pessoa que vai atender quando a pessoa precisa de mim. Mas, invertida a situação, se isso não acontecer, se eu, tipo, a pessoa não tá nem aí pra mim quando eu precisar dela, aí sim eu vou lembrar e vou pensar, tipo, nossa, realmente eu vou ter um choque de realidade aí. Ah, entendi. Aí eu vou pensar, Só quando tu já fez antes por ela. quando eu já fiz antes, e daí eu me coloco numa situação, ou acaba acontecendo numa situação onde a gente tá no mesmo ponto, a gente precisa da mesma coisa, e a pessoa não é capaz de fazer nem aquilo e nem muito menos do que aquilo. Aí eu começo a pensar, será que realmente eu dei demais? Ou será que a pessoa, na verdade, nunca foi aquilo que eu imaginava que ela era? Sim. Então, por exemplo, tu com as tuas caronas, tu dá carona pensando que elas vão te dar em troca? As que poderiam? Ou não? Na carona, eu acho que não. Eu acho que a única moeda de troca da carona é não cobrar a carona. Uhum. Tipo, eu dou se eu quero. E tu pode me perguntar. Eu comuniquei, depois que eu percebi que isso era realmente o limite pra mim, que tu pode pedir carona pra mim. Só que se eu não quiser dar carona, eu não vou dar. E eu espero que tu não cobre isso como se a obrigação fosse. Eu não sou Uber, eu sou uma amiga querida. Exatamente. E não é porque tu fez isso durante algum tempo, porque tu fez isso uma vez, que elas têm que entender que tu tem que fazer isso sempre. Sim. Em que momento que isso se tornou um requisito, sabe? Não existe. Não, e isso de tipo, ai, porque eu fiquei chateada porque tu não me levou, porque tu não me buscou. Garota, acorda.
vai me ver Wake também. Vai pegar um Uber, vai andar de boas. E daí, eu acho que pra mim, mesmo que eu não faça, eu já espero isso. Porque, tipo assim, eu faria, entendeu? Eu faria assim. E daí é isso, eu projeto eu nas outras pessoas. Coisas banais também, tipo assim... Não tão banais, na real. Vamos colocar peso nas coisas. Recentemente, essa semana, eu tenho uma amiga que ela vai ir pra Índia a trabalho. E a gente é um grupo de 3 amigas. E dela anunciou que sábado que vem ela vai embora. E eu falei, nossa, a gente tem que se ver, então. Ai, vamos marcar café. Óbvio que a gente... o óbvio de novo. Óbvio que eu vou no café, óbvio. A gente tem que se ver, eu tenho que te dar tchau. Que horas é o aeroporto? Eu quero ir lá, eu quero te abraçar, eu quero te ver indo embora. E daí ela falou há meses já pra gente deixar esse final de semana agora livre. No final ela ficou doente, coitada. Mas teve essa nossa outra amiga que simplesmente não deixou esse final de semana livre. E daí eu até comentei com ela, então, se tu estiver ouvindo isso, I'm so sorry, mas a gente já conversou sobre isso. Quando foi a vez dela de viajar, e ela fez o intercâmbio, a gente levou ela no aeroporto, a gente deixou tudo livre, a gente fez o escarcéu pra ela ir embora. E daí não receber isso de volta quando é a vez de outra. Por mais que eu não tenha nada a ver com isso. Porque quem tem que ficar chateada de verdade é a guria que tá indo embora. Poxa, e se fosse comigo? E daí entra muito a minha empatia também. Porque eu fico braba, eu fico... Nossa, como é que tu não pode fazer isso pela tua amiga? Sendo que eu, por exemplo, já fiz isso por ti, sabe? Sim. Eu estou na mesma situação com as duas. Por que tu não pode fazer o que fizeram contigo com uma pessoa que tá indo embora agora, sabe? Isso entra muito num tópico bem interessante, que é tu comprar a briga dos teus amigos. E como isso também é um problema. Ai. Porque... Mas é que eu acho que entra, tipo, isso das pessoas se mostrarem o que elas são. E daí tu realmente acreditar. A Bianca falou no último podcast. E a Isadora também falou no último podcast. De, tipo, de tu comprar a briga no sentido de... Quando é no mesmo grupo de amigos. No mesmo grupo de amigas. Se eu não concordo com a atitude daquela pessoa, eu não preciso andar com ela. Então, tipo assim, se eu não concordo que ela não vai no aeroporto, eu vou ir sozinha. Eu vou fazer isso pela outra pessoa. Exato. Porque isso fala mais sobre mim do que ela, né? E tu não precisa de uma pessoa que vá contigo pra tu poder fazer algo pelo outro, né? Porque tu é uma pessoa que tem uma personalidade bem definida. Tu trata teus amigos de uma forma X, tu faz as coisas de uma forma Y, tu não precisa que outra pessoa faça pra tu ir junto e dizer que sim. Ou tu não precisa de uma pessoa que diga, não, a gente realmente tem que deixar o final de semana livre. E daí só aí tu vai deixar o teu final de semana livre. Tu já tem esse estalo de consciência, né? E por que os outros não têm? Eu passo mal, sério, porque pra mim são coisas básicas, sabe? Tu priorizar uma amiga que tá indo embora, tipo, ela vai trabalhar. Quem sabe essa mulher nunca volta. Pois é. Tem essa possibilidade, vai que ela se dá muito bem, ela nem volta pra cá. Ela manda a família dela pra lá. Eu também acho que o esforço mínimo, na verdade, pode ser mínimo pra ti, mas pros outros é um esforço muito grande. E daí entra o seguinte, eu morava muito longe. A Julia morava na REC muito. de Caxias, Não. na REC de Porto Alegre. Eu morava assim, onde Judas bateu as botas. E eu marquei um rolê na minha casa, que foi em março. Foi esse rolê que mudou a minha vida. E ninguém foi. Ninguém foi. Nem quem morava perto, nem quem morava longe. E o povo cancelou, tipo, 30 minutos antes. Quem cancelou, né? Quem cancelou? Teve gente que nem falou nada. Mas tudo bem. E daí, eu cheguei na faculdade no dia seguinte. E um amigo meu falou assim... Ai, é que é muito longe da minha casa. Mas tu vai na minha casa sexta, né? Eu falei, o quê? Foi o primeiro estalo que tu teve? Não, eu tive no domingo, mas na segunda-feira, na faculdade, eu olhei pra ele e falei, o quê? A minha casa é muito longe? E tu quer que eu vá sexta na tua casa? Que é longe da minha? Por consequência, né? Eu falei, eu não sei se eu vou. E eu dei uma justificativa. Eu não falei, eu não vou, porque pra mim também é longe. Eu não falei, eu não vou porque eu não quero, porque tu não foi por mim. Que era o real motivo. Tu não foi por mim, então eu não vou. E tu acha que hoje, agora, meses depois, tu tá um pouco mais acostumada, digamos assim? Ou é um pouco mais ok pra te falar o real significado do teu não? Não, foi esse primeiro final de semana que eu falei. Eu cheguei, era um aniversário, eu cheguei e falei, não vou conseguir ir, que eu não estou mentalmente disponível pra participar dessa confraternização.
Porque se eu chegar lá vai ser pior pra mim. Aí tu se poupou, tu fez por ti, tu conseguiu finalmente se colocar acima dos outros. Ai, sim, e foi Parabéns! lindo! Yes, palmas! Mas a minha psicóloga falou muito, tipo, fica quieta esse final de semana e vê o que tu precisa. E aí tu andou 12 horas de bike. E eu andei, nossa, andei muito de bike. Eu percebi que o que eu preciso é colocar a minha cabeça em ordem. É saber realmente impor esse limite e ser sincera. Porque aí entra algo. Eu falei que a transparência é uma parte da minha personalidade. E daí eu dou demais a minha bondade de disfarçar o motivo pelo qual eu tô não indo no rolê. Isso é dar demais também. Também? É eu passar por cima dos meus sentimentos. Ó, sente só. É eu passar por cima dos meus sentimentos pra não magoar o outro. Uhum. Sendo que eu estou magoada por causa do outro. Alô, ele precisa saber. Uhum. Tu fica nesse eterno passar por cima dos teus sentimentos pra evitar um possível desconforto que a situação de falar o que tá te incomodando vai gerar. E aí tu vai ter que lidar não só com os teus sentimentos, mas também com o desconforto gerado e se responsabilizar pela reação da outra pessoa. Ai, que complicado, né? E daí eu entro numa fase, assim, de que... E se eu só for a pessoa que vai ser chata? E vai falar, não, eu não quero ir. Também. E às vezes o não quero ir, ele é a resposta que a gente tem que dar. A gente não precisa ficar dando voltas Sim. e voltas e rodeios pra falar o que a gente realmente quer. Isso entra no negócio de reconhecer os próprios limites. E daí tem uma frase muito linda da minha psicóloga, que é: o que em você está dizendo sim, quando você queria dizer não. Que entra muito essa coisa de não querer desagradar, mas não no sentido de querer agradar a pessoa, mas sim no sentido de evitar conflitos. E eu acho que a gente pode até inverter essa frase. O que em você está dizendo não quando você achava que gostaria de estar dizendo sim, no sentido de que o seu corpo dá sinais. Quando você não tem que estar naquele ambiente com aquelas pessoas, vivendo aquelas coisas. O que em você tá dizendo não e você não tá percebendo naquelas relações que você tá tendo. Eu sinto muito isso, tipo, fisicamente, emocionalmente. O meu corpo me avisa quando eu tô no ambiente com pessoas ou que eu não deveria estar. O que tu sente fisicamente? Eu acho que muita ansiedade, muito desconforto, uma irritação e em relação... Eu consigo comparar muito fácil relações com pessoas de amizade que eu tenho, que são tranquilas, onde eu não me sinto a todo momento acuada, tendo que me defender, ou sempre tendo que esperar uma rajada e tendo que me defender. Ups! E aí eu consigo fazer bem esse paralelo, tipo, meu corpo me avisa, eu não tô me sentindo bem naquele ambiente, eu começo a me sentir incomodada, ansiosa, tudo me estressa. E uma amizade não é pra ser assim, gente. Não, uma amizade é pra ser leve, é pra gente sentar aqui, conversar e fazer um podcast. Será que todas as amizades não podem ser assim? Eu tive 2 picos de ansiedade na semana... Não uma semana aí, não lembro que semana foi. E daí ela me perguntou em que momentos foram, né? Uma eu realmente estava em conflito com uma pessoa, mas a outra eu estava no mesmo ambiente em que eu tinha uma pessoa que eu já tive um conflito, que eu ainda não me curei. Daí entra 2 situações. Uma que eu estava apenas no ambiente e aquela pessoa me dá ansiedade, e ansiedade sobre o conflito em si com outra pessoa. E daí eu percebi... ontem também, com uma amiga minha falando, que talvez só não faça mais sentido eu estar inserida no mesmo lugar que aquela pessoa. Exatamente. A gente passando pela mesma coisa em cidades diferentes. Juro. E quanto mais eu compartilho isso, porque eu também pensei assim, eu preciso falar com outras pessoas pra eu pegar o máximo de dicas que eu conseguir. Porque ninguém sabe de nada, mas pelo menos uma outra experiência a gente vai ter. E eu cheguei a chorar pra umas amigas minhas bem mais velhas, assim, falar... Vocês que são mais sábias, que já passaram por tudo isso, todos esses dramas da vida. Tipo, o que eu faço, sabe? E elas falaram, meu, é um negócio que aos 25 tu vai acordar, o teu cérebro, como é que fala? Córtex frontal. Vai estar bem desenvolvido e tu só não vai ligar mais pra isso. Ah, eu tenho 25 anos e eu ligo? Elas estão erradas? Pois é, mas daí eu penso assim, ó... Elas também... 25 anos, ninguém é tão longe daqui. Amiga... Elas também ligam. Eu sei que sim. Pois é. Então eu acho que é uma crise que eu vou viver pra sempre. A minha mãe, com 64 anos, também tem conflitos de amizade, conflitos em âmbitos sociais, que eu passo com 25, que tu passa com 22.
Ai, eu fiquei pensando assim, mais 3 anos pra eu, né? Pra eu ter que lidar com isso. Claro, eu já te falei que eu acho que tu tem uma capacidade muito melhor do que a minha de lidar com as situações, de tomar decisões. E, tipo, é isso, vai ser isso, vambora. Eu fico repensando e fico tentando achar todas as soluções possíveis Mas até eu aí que tá. decidir. Aí que tá. Eu achava que eu era boa também. Mas agora eu não sou tanto. Ou melhor, eu nunca fui. Eu só sabia disfarçar. E isso é um tópico completamente pra um novo episódio. Um novo episódio aí. Mas uma coisa que eu percebi nesses últimos tempos é que ao invés de se desculpar, as pessoas estão se justificando. E eu passei por muitas coisas. Por exemplo, assim, isso que eu acabei de falar. Ai, não consegui porque era muito longe pra mim. E daí? Tipo assim, pede desculpa que tu não foi. Eu fiquei te esperando. Desculpa nem ter te avisado. Desculpa avisar de última hora. Ai, isso é tão bizarro. Parece que as pessoas não têm a capacidade de se sentir mal por uma ação delas. Jamais. Elas não se colocam. Elas não... É que assim, nunca é demais, né? Tu nunca pode ser demais. Tu nunca pode se colocar muito acima de todo mundo, senão tu vai ser soberba. E tu nunca pode sempre colocar o outro acima de ti, senão tu é otária. E cadê o meio termo, Laura? Daí o meio termo, né? Tô procurando. Porque as pessoas, elas não conseguem achar esse meio termo de simplesmente reconhecer quando estão erradas e realmente se sentirem... Se sentirem mal... O português é difícil hoje. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de reconhecer quando fizeram algo de errado e se sentirem mal pelas outras pessoas. Sim. E reconhecer, pô, fiz merda, desculpa, estou me sentindo mal. Pedir desculpa, será que é um fardo tão grande assim? Amiga, sim, as pessoas não sabem se desculpar. E isso pra mim é uma coisa bizarra. Porque, claro, isso é algo que tu aprende na tua vida, né? Só que se essas pessoas não conseguem se desculpar em ambientes que elas são acolhidas, imagina tu faz uma merda enorme no teu trabalho e tu não consegue pedir desculpa. Ou será que é só... Daí entra. Ou será que é só quando tem essa coisa de hierarquia que elas se desculpam? Eu não sei. Mas eu fui muito cobrada ultimamente de, tipo, ser compreensiva. E daí que nem tu falou, tipo, pra mim tu é muito boa em tomar decisões. E daí eu percebi que eu não sou tão boa em tomar decisões. Eu percebi que eu não sou tão boa, assim, em lidar com as coisas. E daí eu precisava que fossem compreensivas comigo. E eu falei, estou frustrada, estou chateada, porque eu não recebi ajuda quando eu precisei. No sentido não de, eu fiz por vocês. Foi tipo, eu fiquei doente, vocês não fizeram nada. E eu tive que fazer tudo sozinha. Eu escolhi fazer tudo sozinha. Mas eu não recebi nenhuma resposta de volta. Nenhuma. Foi um silêncio. E o silêncio também é uma resposta. O silêncio é a pior resposta do mundo. É tipo, eu não poderia ligar menos. E daí a opção dessas minhas amigas, foi achar uma solução. Então alguém fica responsável por tal coisa que tu faz. Só que eu não queria uma solução. Eu queria uma desculpa e move on. Eu queria... Desculpa, amiga, realmente eu não percebi. Eu me fechei e fiquei pensando, caramba, ninguém pediu desculpa. E a primeira coisa que eu faço quando alguém fala, estou chateada com isso que tu fez. Desculpa. Mas fácil. Quando tu fala... É tão fácil. Quando tu fala esse desculpa, realmente tu... Então, eu tenho uma técnica milenar de quando eu não sinto culpa, eu falo sinto muito. Tu já falou sinto muito pra mim? Talvez. Mas é uma técnica que eu aprendi em terapia. Porque quando me... Tipo assim, Laura, por que tu não me deu carona? Como é que eu vou falar desculpa? Não, com certeza. Nenhuma. Sinto muito que isso era uma expectativa tua. Eu não tenho obrigação nenhuma. Eu acho que eu nem falaria o sinto muito. Acho que eu iria além ainda. Eu gosto do sinto muito. Ele é meu coringa, assim. Mas talvez, se elas não sentissem culpa, um sinto muito, um perdão. Perdão também é bem ambíguo pra essas situações. Mas como é que elas não sentem culpa, sabe? De deixar tudo em cima de mim. Eu doente. Mas eu acho que é porque, na cabeça delas, se eu estou doente, eu simplesmente não faço. E não acontece. E pra mim é muito difícil deixar não acontecer. E é algo que a gente conversou também. Sim. Quando tu pensou, será que eu só deixo? E eu falei, amiga, o quão preparada tu tá pra lidar com o fato de que não vai acontecer. Que as coisas não vão acontecer. Isso também, né? Isso entra muito no nosso episódio sobre como é solitário ser líder. E eu tenho muito pra falar sobre isso. Muito. E é isso também. Eu acho que é escolher as tuas batalhas. Chega um momento da vida que tu tem que escolher
o que tu vai abrir mão e o que tu vai conseguir lidar. Sim, e impor os limites, né? Que é tudo sobre isso. E eu queria falar um pouquinho mais também sobre as expectativas que a gente cria no outro por algo que a gente faria, porque eu acho que é algo que tem me consumido muito, infelizmente, perceber, e como eu expliquei já aqui, eu não faço as coisas esperando algo em troca, mas quando chega algum momento, uma situação semelhante que eu já tenha passado, e aquela pessoa não faz a mesma coisa que eu fiz, ou não pensa da mesma forma, ou tipo, sei lá, pra mim é muito importante em amizades que as pessoas realmente comemorem as conquistas umas das outras. Uau! Então, se eu sou a primeira pessoa a comemorar as conquistas dos outros. Aniversário, pra mim, é uma data muito especial. Então, eu sou a primeira pessoa a falar, não, é óbvio que eu vou estar lá. Mas Nosso aniversário pra mim também é muito bizarro. é um acontecimento, o né? meu primeiro não sendo aniversário pra mim é... Exato. E então, eu sou uma pessoa que adora comemorar as conquistas dos outros. E quando isso não acontece no mesmo nível comigo, eu fico pensando, mas por que é tão bom tu tá ali pela pessoa? É tão bom tu demonstrar que tu tá feliz, demonstrar realmente, genuinamente que tu tá feliz pela pessoa. Tipo, eu acho que é um ápice da amizade, assim, tu poder comemorar os momentos bons, as conquistas. E aí eu tive várias situações onde eu não vi isso acontecendo. E aí existem muitos motivos, eu acho, muitos porquês. E eu não gostaria de pensar na inveja, mas eu acho que a inveja também existe. Ai, amigo, no teu contexto, tô pra te falar. O que tem de gente olhando e pensando que iria ser ela. Contexto, né? Fica bem aberto o contexto aí. Fica no ar. Mas, então, eu acho que isso é uma coisa que me frustra muito, porque as pessoas não agem da mesma forma como eu agiria. E a mesma coisa que a Júlia falou, a gente tem o mesmo problema, porque a gente é muito empática, espera demais dos outros. E mesmo sabendo que os outros não vão entregar, a gente continua dando o nosso máximo. Cara, sim. Por exemplo, assim, uma amizade que eu me desfiz recentemente. A pessoa veio me cobrar. Por que tu não me perguntou como é que eu tava? E por que tu não me perguntou como é que eu tava? Cara, foi exatamente essa a resposta que eu dei. E daí, o que veio? Ah, é porque eu estou mal. Porque eu comecei a fazer tal coisa. Porque eu estou muito mal. Tipo assim, tá, beleza, realmente respeito o teu momento. E o meu. E o meu momento. Por que eu sempre tenho que ser a compreensiva? Né? Exatamente. E daí, é uma ilusão compreender o tempo inteiro. Ou seja, dar demais a sua compreensão, o seu tempo, pra tentar resolver um conflito com uma pessoa que só se justifica. E eu acho que esse justificar é tirar a culpa sem pedir desculpa. Com certeza. E também não querer ser responsável pelas coisas que faz. Ai, sim! Só que, cara, se tu começou um negócio ruim, sustenta ele. Sustenta. Se tu tá fazendo piada na cara da pessoa e a pessoa vira pra ti e fala, não entendi o que tu falou, pode repetir? E daí tu começa a agir como se fosse, ai, mas é brincadeira, né? Sabe que é brincadeira? Não, sustenta. Sustenta, então, fala de novo, se tu acha que tá tão engraçada. Se tu acha que tu tá tão ruinzinha pra tá deitada, sustenta o teu deitado. Fala, realmente, eu não tinha como dar conta. Me desculpa. As pessoas não têm elas têm vergonha de pedir desculpa, eu sinto isso. E aí... Eu acho que entra na mesma coisa do como é difícil comunicar. Sim. É muito difícil pedir desculpa. Porque isso te coloca num lugar de, vilão. 2, culpado. E as pessoas odeiam ocupar esse lugar de vilão. Sendo que, na verdade, às vezes só uma desculpa já resolveu a vida inteira. Exato. E não precisa chegar a esse ponto, sabe? Eu acho que tem momentos assim, eu penso em várias situações de que aconteceram... Ai, vou dar um exemplo. Alguém faz um comentário pra mim e zoando, assim, um traço de personalidade meu. Ai, Laura, tu é muito... Ai, tu se arruma muito pra sair. E tipo assim... Oi? O que eu tenho a ver? O que você tem a ver com o que eu faço, com o jeito que eu visto, com o jeito que eu me arrumo? E aí, isso gera um desconforto. Mas daí entra aquele negócio. Será que a gente não tem que ser mais cara de pau? Ah, com certeza. Falar, alô? Exato. Desculpa, quem te perguntou isso? Por que tu tá falando difícil. isso? Cara, é muito difícil, mas eu sinto que esse é o que nosso falta. woke da comunicação. De olhar e falar, ai, não quero ir no teu aniversário, porque lá vão ter pessoas que eu não gosto. Cara, sim. E tu admitir que, às vezes, se priorizar,
Porque aí tu tá numa situação, né? Tu vai priorizar o aniversário de alguém que tu gosta, ou tu vai se priorizar pra não estar num ambiente com pessoas que te fazem mal. Mas daí entra outra coisa. Recentemente, uma amiga minha fez aniversário. E teve gente que não foi e falou assim: ah, mas vamos marcar algo. Não, isso não existe comigo. Vou marcar algo, mas eu tô marcando agora e tu não vai. Mesmo que não fosse o teu aniversário. Pra mim isso não existe. Eu acho falta de respeito. Uhum. Porque a pessoa está te chamando pra algo, tu está negando e fala, vamos ver de marcar algo. Não. Então, não, eu não vou no teu aniversário, me desculpa. Tem pessoas lá que eu não tô pronta pra lidar agora. Mas eu tenho tal e tal dia disponível. Vamos tomar um café? Uhum. Então, é sobre se priorizar, mas ainda dar o espaço do outro de comemoração. Uhum. Porque aniversário pra mim é muito importante. Eu também acho. Mas sobre isso de ser compreensiva demais e da situação que eu falei, do desculpas que eu dei, eu ouvi todo mundo na roda falar sobre o que tava passando. Eu não falei nada que aconteceu na minha vida. Eu só falei, eu estou chateada porque eu fiquei doente. Uhum. E nem falei a doença, só falei, eu fiquei doente e mesmo assim fiz tudo sozinha. Uhum. E daí, quando eu não ouvi nenhuma desculpa, eu fiquei lá, né, pensando e tal. E quando eu cheguei em casa, eu mandei um texto falando, olha só, eu percebi que ninguém se desculpou comigo. E eu acho que esse é o mínimo. Uhum. Esse é um limite, meu. Mas tu não acha que as pessoas, elas tentam se justificar da maneira mais absurda possível pra parecer mais fácil de se desculpar com elas? Pois é, pra ser compreensivo, né? No caso, se justificar pra que tu compreenda o motivo pelo qual elas fizeram isso contigo. Exatamente. Aí elas, assim, ó, a pessoa reclama, ou taca justificativa sobre tudo. E aí coloca uma coisa em cima da outra. Não, porque eu não fiz isso, porque aconteceu a maior tragédia da minha vida nesse um mês e eu não consegui abrir meu WhatsApp 5 minutos pra responder a tua mensagem, porque tava impossível, eu não conseguia. E era isso que eu ia falar. Teve gente que me respondeu. Teve. Tiveram 3 pessoas que não me responderam. E eu vou guardar o nome delas pra sempre. Uhum. Porque se tu não foi capaz de me pedir desculpa no dia, na hora, e depois tu não consegue me dizer no WhatsApp... Nem por mensagem. Ai, por favor, né? E eu acho que eu e tu, a gente é muito parecida nesse sentido de não querer dar desculpa pras coisas pra aumentar o que tava acontecendo na nossa vida. Ou a gente vai falar exatamente o que aconteceu e a gente vai ser justa com o momento que a gente tava passando, ou a gente não vai dar a justificativa porque a gente não precisa de nenhuma compreensão nesse sentido, nenhuma pena, sabe? Eu acho que o que eu pensei na hora que eu só falei sobre o que eu tava chateada em relação ao grupo, né, de amigas, e não ter elaborado sobre mim, é porque eu sinto que ninguém liga. Uhum. E daí entra nesse lugar do líder ser solitário. Sim. Porque isso acontece em rodas de conversa também. Eu tive uma vez, várias vezes na real, que a dinâmica da nossa amizade era chegar no grupo e eu perguntar, e aí, como é que foi a semana de vocês? E todo mundo falava. E quando chegava na minha vez de falar, as pessoas levantavam. Uhum. Ai, que absurdo. E eu cortava, tipo, a minha semana, e eu te falei, isso aconteceu no podcast também. Que eu perguntei o que é... amor pra vocês, não é? Ou relacionamento saudável? Relacionamento saudável. E eu tive que puxar a conversa de novo pra mim. É um movimento que eu já compreendo, porque eu sou líder, naturalmente líder. Mas é triste. Sim. É bizarro. E entra nessa coisa de, tipo... eu vou me podando, sabe? Ai, como ninguém liga, então eu já não vou nem falar. Exato, isso é muito triste. As pessoas, elas estão extremamente prontas pra falar, mas elas não sabem escutar. As pessoas não sabem escutar e elas não querem aprender a escutar. Elas querem pessoas que vão simplesmente ouvir e não falar nada, porque elas não estão preparadas. Mas numa amizade, tu não pode só simplesmente falar e não estar aberto ao outro pra escutar. Sim. O... Não, e serve pra qualquer relação, num geral. Âmbito profissional, se tu vai dar um feedback, tu pode querer ouvir um feedback de volta. Às vezes não tá rodando a coisa porque o outro também tem algo. Sim. Relações familiares, a mesma coisa. Relações amorosas, a mesma coisa. Eu acho que tudo é sobre ouvir e falar. É um equilíbrio, né? Uma comunicação não violenta com escuta ativa. A gente tem um exemplo no Pokémon que é muito característico disso, assim. Sempre que a gente joga o tempo ali mínimo, 50 minutos, acaba as rodadas de todas as mesas, né? São duplas que jogam. Acaba, aí você vai encontrar seu grupo de amigos. Dá pra pensar, dá pra perceber claramente as pessoas
que só querem falar. Ai, aconteceu tal coisa na minha partida. Ai, minha partida aconteceu tal coisa. E ninguém te pergunta. São poucas as pessoas que param pra te ouvir falar de algo. Sim. Então isso é muito genérico, assim. Todo mundo tá passando pela mesma coisa, eu acho. Ninguém consegue escutar. Todo mundo tá tão ansioso, tem tanta coisa acontecendo, que só consegue falar. Mas não é justo. Sim, e entra naquele âmbito de comparação que eu não vou desenvolver agora, porque também é outro episódio. Ai, eu vou dar um exemplo de verdade. Eu poderia estar fazendo algo melhor agora. Eu sinto que eu gastei esse tempo. Não, nossa, né? Pelo amor de Deus. Eu falar isso. E a pessoa falar, eu também tinha coisa pra fazer. Tá bom? E tu veio aqui gastar o meu tempo igual. É isso que eu tô falando. A gente poderia as duas pessoas estarem fazendo a mesma coisa. Não é uma competição de quem tem mais coisa pra fazer. Não é uma competição de quem é ruim. É só falar. É só me ouvir falando. Eu não gostei disso que aconteceu, porque eu sinto que eu perdi o meu tempo. Ia falar, realmente, eu também sinto que eu perdi o meu tempo. Me desculpa. E não ficar pontuando quantas coisas você poderia estar fazendo, ou quão atarefada você é, ou quantas coisas você abriu mão na sua semana pra estar aqui. E isso é algo que eu sinto que a minha personalidade forte cria em pessoas introvertidas. De eu impor o meu limite. Que é, por exemplo, sinto que eu perdi meu tempo aqui. Estou frustrada. E a pessoa ficar... Mas eu também tenho um monte de coisa pra fazer. Eu também perdi meu tempo aqui. Sim. Mas eu perdi o meu. E aí? Eu não tô falando que tu perdeu o teu. Tô falando que o meu eu perdi. Eu não quero saber se tu perdeu. Nossa, Laura. E quando eu fui falar isso do eu perdi meu tempo, antes de começar o meu discurso, eu falei, eu não quero saber o outro lado. Eu quero só falar. E essa discussão acabou. Porque eu tô tão... Eu tava, né? Hoje em dia eu estou mais exposta. Mas eu tava tão cansada de ser compreensiva. E daí minha psicóloga falou, a gente tem que achar o meio termo entre 8 e 80. Porque antes eu falaria, estou chateada, eu ouviria e passaria por cima disso. E daí da outra vez que eu fui falar, eu não deixei ter esse momento de resposta. E vieram reclamar, Laura. Porque eu achei desrespeitoso eu não poder me justificar. Só que eu deixei claro. Absurdo. Eu deixei claro, não importa o que vocês vão falar a partir daqui. Eu não tô buscando uma justificativa. Eu quero uma desculpa. Não, eu nem queria desculpa, eu só queria falar como eu tava me sentindo. Eu só queria ser ouvida. E ouvir, tipo, ai, porque foi muito desrespeitoso eu não ter como falar de volta. Mas o quão desrespeitoso foi tu ter feito eu perder o meu tempo, sabe? Me estressando com isso. Eu já tive que ceder, perdendo meu tempo. Tu não pode ceder me ouvindo só? As pessoas não conseguem ouvir. Aí entra naquilo que eu falei. Ninguém consegue ouvir. Não, e por exemplo assim, eu falo, eu não me importa o que vocês disserem depois de mim. E daí eu falo, estou chateada, sinto que eu perdi meu tempo. Ah, mas é que eu tô assim porque eu fiz tal coisa. Não me importa. Se eu falar isso, eu também vou ser ruim. Então não importava ali, eu não tinha como sair dessa situação. Mas o que eu fiz? Sinto muito. Sinto muito é um coringa. Sempre. Sim. E daí, agora saindo dessa coisa tenebrosa, coisa ruim, assim, que é clima. dar demais. Ai, receber também é uma habilidade. Ai. Isso aí a gente Que entra. difícil. Nossa, nós, pessoas líderes, como é difícil pedir ajuda. Meu Nossa, Deus. é muito difícil. E o pior, quando tu pede ajuda, porque tu tá tão desesperado. Porque tu realmente não consegue entender como aquelas pessoas não enxergam o tanto de coisa que tem pra fazer. Meu Deus. E daí tu sabe que mesmo pedindo, as pessoas ou vão fazer de mau grado, ou não vão fazer tão bem quanto tu faria. Amiga, isso é muito perfeccionismo. Muito. Sabe por quê? Eu já cheguei várias vezes na terapia, sentei lá e falei, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Vai. E se eu não fizer, não vai ser perfeito. Não vai ser do jeito que tem que ser. Ou nem vai ser feito. Não vai ser feito, isso é óbvio. Mas se eu cobrar um pouquinho, vai. E daí entra isso, fazer indiretamente, que é um problema também. Que é tu reclamar pra alguém que não tá sendo feito e a pessoa ir lá e fazer, tu fez igual. Exato. Se tu tem que mostrar pra pessoa como fazer, é melhor que tu faça. Porque Não se é, tu tiver Laura. que ensinar... Laura, não é. Não é. Eu sei, é o que a gente tem que aprender. Não é. Eu tenho bastante dificuldade
pra entender que é possível delegar tarefas. E Eu acho que é mais difícil compreender que as pessoas não pensam igual a gente. Por exemplo, assim, nós vamos sair da mesa e ter uma comanda. Quem que pega a comanda? Por que vai ser eu que vou pegar a comanda? Por que já é esperado isso? Em que momento que eu peguei a comanda primeiro? Qual o meu traço de personalidade que faz com que eu pegue a comanda? O que é ser a pessoa que pega a comanda hoje em dia? Ai, é dar demais. É dar demais. Sim, total. É ver o que os outros não enxergam e fazer antes que eles enxerguem. Isso, ao mesmo tempo que é muito bom, é muita ansiedade. Muito. Imaginar todos os cenários possíveis. Que nem, tipo, eu fiz a prova da OAB, eu saí de lá mal. Eu já sei que eu não vou passar. Mas e se eu passar? E daí eu já imagino, eu pegando meu certificado, eu entrando com recurso. Sabe? Isso ocupa muito tempo da nossa cabeça, que é um tempo precioso que eu não deveria estar pensando nisso. Exatamente. E eu acho que parte de melhorar um pouco disso na nossa vida é saber que tu pode confiar nos outros pra te ajudarem nesse... Pois é, mas daí que entra o que eu tava falando. Eu fui lá, falei, eu pedi ajuda porque eu tava doente, ninguém me deu ajuda, eu fiquei frustrada. Mas aí é saber confiar nas pessoas certas. Não é Ai. Isadora mention. É saber confiar nas pessoas certas, mas aí que tá. Quem são essas pessoas certas? Aí tu descobre isso estabelecendo teus limites. As pessoas que ficarem e respeitarem teus limites são as pessoas certas. Daí, conversando sobre isso com outras pessoas, eu falei, então não vai ficar ninguém. Mentira, tô aqui? Porque... Acabou o podcast. Acabou o podcast. Não, mas no sentido das pessoas que eu estou frustrada com. Porque a minha régua é tão alta. Tu Isadora, alô! A régua dela é alta com homens. A minha é alta, porque homens também eu não espero tanto. Mas a minha é alta com o meu padrão de dar. Porque como eu espero de volta... Lá ela. Como eu espero de volta, eu quero receber muito também. Não, eu não quero receber muito. Eu quero receber o mesmo que eu dou. E tu acha que tu não dá muito? Eu ia te perguntar. Mas, tipo assim, eu sinto que não vai ficar ninguém. Mas aí que tá também. Eu entrei num negócio em que eu não sei receber ajuda. Elogio, pra mim, é muito difícil receber. Carinho, então. E cuidado. Cuidado, pra mim, é absurdo. Como é difícil receber, né? E sabe uma coisa que eu percebi? Quarta-feira, a minha psicóloga... Eu cheguei lá, eu falei. E ela... Calma. Como é que tu tá? E eu... Tu não tá vendo? Como assim, como é que eu tô? Ninguém tinha me perguntado isso nas últimas vezes. De, tipo, eu realmente falar... Eu não tô legal. Eu não tô bem. Eu tô só fingindo. E lá, como é um lugar seguro, né, e tal... Eu só desabei de chorar e falei assim... Acho que eu não tô bem. Dela, sim, eu prendi a respiração contigo falando... Porque eu não aguento esse... Não aguentei essa carga que tu tá carregando, imagina tu. Eu fiquei, ai, meu Deus. Aí tu saiu chorando. Daí, não, eu saí louca da terapia. Mas eu acho que é essa cultura de ser autossuficiente. De não se deixar ser fraco, vulnerável. Da produtividade, que tu pode lidar com tudo, fazer tudo, ter 1000 empregos, estudar, cuidar da família, ter um relacionamento. Esse multitasking, ser uma boa amiga, que falam pra gente que é super possível. Muitas vezes pode ser, mas se isso te leva à loucura, assim, te deixa em níveis altos de ansiedade, não é saudável de jeito nenhum. Eu não sei de onde é que veio isso. Às vezes é da infância, né? De precisar ser autossuficiente. Da tua, com certeza, veio. Mas da minha, de onde que veio? Eu sou a filha mais nova. Eu sou pra ser a mais mimada, meu Deus. Eu sou filha única, era pra ser mimada. Mas é muito isso, sabe? Eu não sei de onde vem. Acho que as responsabilidades que tu assume logo cedo. Nossa, me enlouqueceu de vez. Essa semana eu percebi o quão dodói eu tô. E o quão ruim é receber ajuda. É falar pros outros quão ruim pra mim, né? Quão difícil ser ruim pra mim. É eu olhar e falar, eu não tô legal. E só falar isso, eu não tô legal. Tu quer conversar sobre? Não, eu vou começar a chorar agora, sem a gente conversar sobre. Eu só quero que tu fique aqui, que tu me dê um abraço, e é isso aí. Eu acho que esse receber também é uma habilidade. Entra muito o receber como um ato de confiança e não de dívida. Que daí entra no dar de volta, né? De tu saber só receber. E não pensar, quando isso acontecer com aquela pessoa, eu estarei fazendo o mesmo. Com certeza. É que a confiança, pra mim, é muito forte como a base da amizade. Eu confio demais quando eu tenho uma relação de amizade, uma relação amorosa. Eu confio naquela pessoa e eu espero que ela confie de volta.
Porque pra mim é a base, a confiança, a lealdade, Pra a mim não reciprocidade. só a amizade, mas todas as minhas relações são muito na base da confiança, assim. Tanto que quando ela se quebra é bem difícil de voltar. Exato, exatamente. Quando a pessoa pisa na bola, tu pensa, realmente não tem como voltar. E eu priorizo muito os meus amigos. Eu coloco os meus amigos acima de muitas coisas. E acho que tu também sempre foi essa Ai, pessoa. amiga, eu tô tentando mudar. E tu sabe como é importante isso. E quando a pessoa não faz isso de volta, não consegue fazer isso de volta, é tão triste. E aí tu começa a perceber que talvez tu priorizou uma amizade mais do que na verdade te priorizava. Mas daí entra aquela questão do tipo, essa pessoa mudou ou a minha percepção sobre o mundo e, consequentemente, ela mudou? Também pode ser. Eu acho que a pessoa sempre foi da mesma forma. Talvez tu acreditava muito mais do que ela poderia ser por causa dos momentos bons, que foi aquilo que eu falei. Sim. E O tu não ciclo, né, do enxergava. podcast. E tu não enxergava realmente. Eu acho que tem um pouco dos dois, assim. Eu acho que as pessoas... Aquilo também das pessoas se mostrarem como elas são. Às vezes eram relações muito lisas, assim. Muito superficiais, que se mostraram de verdade. E outras, tipo, realmente mudaram. E outras já eram assim, só que eu fingia que não era. E eu acho que um adendo sobre receber é uma habilidade. Pra mim sempre foi muito difícil receber uma quantidade de coisas. Dinheiro? Ai, como ela é pobrinha. Pra ti foi difícil receber dinheiro? Tipo assim, atenção, presentes. Eu acho muito difícil aceitar que uma pessoa gaste dinheiro comigo. Seja com o que for. Se essa pessoa tá movendo o tempo e dinheiro da vida dela por mim, eu acho um absurdo. Eu acho que essa pessoa não deveria estar fazendo isso. Na minha concepção, não sei se é absurdo. Depende da pessoa, talvez. Sim. Depende do nosso combinado com dinheiro. Mas pra mim, a pessoa não ter tempo de qualidade e me priorizar num sentido de ir no meu aniversário, ir nas minhas apresentações, estar ali por mim. Nossa, pra mim pega muito mais. E eu acho que pra mim é difícil receber. Sempre foi muito difícil receber esse tanto de coisa. Eu ainda tô tentando entender por que é tão difícil. Mas eu acho que entra bastante na autoestima de você entender que você é uma pessoa merecedora. Você é uma pessoa merecedora de ajuda. Você é uma pessoa merecedora de carinho, amor, atenção, tempo de qualidade. E pra mim, uma das primeiras percepções que eu tive pra resolver isso foi realmente a falta de autoestima com relação a muitas coisas, que não me fazia perceber, que não me deixava perceber que eu era merecedora daquelas coisas. Eu mereço estar passando pelo que eu estou passando? Não. Sim, porque eu deixei essas coisas acontecerem comigo. Não, tu tá se Sim. martirizando muito, tá maluca? Vamos lá. Eu sou merecedora do cuidado que eu vou ter a partir do momento que eu demonstro o que eu tô sentindo. Mas eu mereço passar por isso pra eu aprender. Às vezes não. Às vezes, talvez as tuas amigas lá estavam certas com maturidade. Talvez tu não precise passar por isso pra perceber. Eu acho que eu mereço coisa melhor, por isso que eu tô achando que tudo é tão injusto. Ai, sabe uma coisa que eu pratico em elogios? E eu deposito muito isso em outras pessoas e normalmente eu não faço, que eu tenho que começar a fazer mais. Tipo, ai, adorei essa tua calça. Linda essa tua calça. O que tu vai me falar? É da Renner. Obrigada, comprei não sei onde. É da Renner. É da Renner a minha calça. Não, obrigada. Eu também achei linda. Olha o peso que tem essa fala. A pessoa não quer saber de onde tu comprou. Se ela quiser saber... Não sei falar, meu Deus. Se ela quisesse saber, ela tinha te perguntado. E daí Acho que dá pra falar os dois. Tu pode agradecer e tu pode falar. Eu, quando compro coisa em brechó, adoro falar que comprei em brechó. Tá, mas daí também é uma atividade de tu saber receber o elogio. Obrigada. Realmente, muito linda a minha calça. Por que tu não pode falar isso? Por que tu tem que falar? Ah, é do brechó. A pessoa não tá te perguntando, né? Ei, por que tu não pode só aceitar o elogio? Ai, muito linda a cor do teu cabelo. Ai, obrigada, é a cor tal. A pessoa não tá te Às perguntando. vezes é só, ai, obrigada. Eu nem tinha gostado tanto, mas que bom que tu gostou. Ou às vezes quando tu elogia uma pessoa e daí ela te imediatamente elogia qualquer coisa aleatória em ti, que daí nossa. parece Falso. que foi muito falso. Foi só porque tu falou primeiro. Adorei tua calça. Ai, também adorei a tua. Então por que não falou? Ai, imagina. Não, acho que existem... Ai, sei lá. Acho Situações. eu acho que o tom da pessoa entrega. Mas esse é um treinamento que eu faço de saber receber elogios.
Às vezes a minha mãe até. Eu falo, ai, mãe, adorei o teu cabelo. E dela, ai, obrigada, eu fui pintar a quarta. Falei, dane-se que tu foi pintar a quarta. É só obrigada. Fala, eu ainda falo assim, fala de novo, só agradece. Fala se tu gostou ou não. Ai, obrigada, também gostei. Ela fala assim. Querida. Mas isso é algo que eu me pego pensando muito. É um exercício, né? Uhum. Mas é bem difícil pra mim. Elogios. Teve uma vez só, eu acho, que eu falei. E olha como isso me marcou, porque eu lembro. Que uma pessoa falou assim, ai, tu combina muito com fulana. De, tipo assim, personalidade. Daí eu falei, nossa, muito obrigada. Eu realmente acho que a gente combina muito mesmo. Uhum. E eu lembro que isso me marcou, porque eu fiquei tipo, nossa, que narcisista. Sendo que não. Sendo que não. Eu só concordo. Uma interação normal. Sim. Limite do que é meu e o que é seu. Começamos a criar amizades mais profundas na vida adulta, quando nos conhecemos melhor e sabemos impor os nossos limites. Esse foi um pensamento que eu tive há um tempo atrás. Lela Brandão já falou sobre isso também. Acho que eu até tava ouvindo o podcast da Lela quando eu tive essa reflexão sobre as amizades e como elas se tornam realmente mais profundas na vida adulta, porque a gente se conhece mais e, querendo ou não, a gente amadurece mais e a gente sabe o que a gente quer, ou deveria saber, em certa medida, o que a gente quer pra nossa vida e quem a gente quer pra nossa vida. Então eu acho que se torna um pouco mais fácil de se aproximar das pessoas certas, sabe? Eu acho que tem momentos da vida que a gente tem muitos amigos ou muitos conhecidos, colegas, e convive com pessoas com diferentes personalidades e propósitos. E conforme tu vai amadurecendo e envelhecendo, tu começa a filtrar um pouco mais essas amizades e tu entende que as pessoas que realmente fariam qualquer coisa por ti a qualquer momento, não tu pode contar numa mão. Amiga, eu tô amadurecendo. Enquanto a gente tá gravando. Não, porque é isso que eu tô... Tipo, eu sou aquela pessoa que tem muitos amigos. Uhum. E isso eu percebi no meu treinamento de estágio. Que eu falava, minha amiga tal, minha amiga tal, minha amiga tal. E agora eu falo, nossa, tu tem muitas amigas, né? Que loucura. E daí, de repente, Mas tu não tem se mais. percebia como uma pessoa com muitos amigos? Eu Ou me via sempre como assim? uma pessoa com muitos amigos, mas amigos destinados a algum fim. Tipo, nem todo o rolê eu poderia dar com todos os meus amigos. Era nichados. E de repente, realmente, eu consigo contar na mão quem são os amigos de verdade. É. E eu não acho que isso seja uma coisa ruim, sabe? Porque é pior quando tu tem uma mão cheia, 2, 3, 4, 5... De relações vazias, De né? relações vazias. E quando tu acha que essas relações vazias são relações profundas e tu vai querer contar com essas pessoas e aí tu se decepciona. Sim. Então, o quanto antes tu conseguir entender que, na verdade, as amizades que vão sair, te ajudar numa madrugada quando tu não tem onde dormir, ou, tipo, literalmente largar tudo pra te acudir quando tem um problema, realmente só cabe numa mão. Quando tu percebe isso, acaba sendo muito mais fácil lidar com as coisas. E quando a pessoa demonstra que ela pode fazer isso, mas depois vira contra as tuas costas? Ela te tira de casa num momento de merda, mas depois defende quem realizou esse momento de merda. Eita, aí não trouxe no script. Eu acho que entra naquilo de, tipo, ver se isso é uma atividade recorrente da pessoa. Se ela realmente se demonstra assim. Eu acho que, na verdade, entra naquilo de quando as pessoas se demonstrarem quem elas realmente são. Você acredita. Sim. Mas é difícil comparar na vida real. Se a pessoa só se mostrou uma pessoa boa e fez de tudo por ti, aí ela faz isso. O que é ela de verdade? É a pessoa que tu achava que era boa ou é a pessoa que pisou na bola? E daí entra naquilo. A tua percepção que mudou foi a pessoa. Uhum. Ai, vou ter que voltar pra terapia com essa. Esse podcast tá dando muitas voltas. Sim. Eu amei. Mas eu, refletindo, né, sobre isso que tu trouxe pra nossa pauta, eu pensei naquilo do óbvio também precisar ser dito. Uhum. De que insatisfações, limites, chateações, irritações, tudo isso precisa ser dito. Mas não só isso. Felicidades, Sim, elogios. Exatamente. Se você tá sendo uma boa amiga, fala. Tipo, eu acho que você... Pô, eu adoro a nossa amizade. Eu acho... Muito obrigada por ser esse tipo de amiga. Eu te admiro, eu sinto orgulho de ti. Eu te admiro, é lindo. Sim! Ai. Por que as pessoas têm tanta dificuldade? Ai, sério. Recentemente... Ai, vou ter que mencionar nomes. Letícia, pelo amor de Deus, eu sei que ela vai ouvir. A Letícia falou... Beijo, Letícia. Eu voltei pra casa de uma situação que aconteceu.
Eu voltei com 2 textos negativos. Esse me senti desrespeitada porque eu não consegui. Porque tu não me ouviu de volta. Eu vim com esse texto pra casa de uma amiga minha, de outra conhecida. Eu voltei com um texto péssimo também. E a Letícia me mandou, amiga, eu admiro muito a tua coragem de tomar iniciativa nisso. E fazer isso. Admiro muito a tua personalidade. Gosto muito da tua... A Letícia é muito boa falando, assim, coisas que ela admira. E, tipo, que bom que a gente é amiga. Eu gosto muito de me inspirar em ti. Eu fiquei, caramba. Eu também me inspiro muito em ti. Eu amo ser tua amiga. Eu amo falar, eu amo a gente. Eu amo muito a gente. A gente combina demais, a gente se dá muito bem. E eu acho muito lindo isso. Tudo tem que ser dito. Tudo. E as amizades, acima de tudo, precisam ser admiradas. Eu acho. Sim. Mulheres, né? Mulheres devem apoiar mulheres. Palmas para as mulheres que estão nos ouvindo. Espero que seja a maioria. Espero que seja a maioria. Daí a minha conclusão, já que já estamos falando 1h10, é uma ideia de equilíbrio dinâmico. Qual a solução que nós trazemos pro podcast se a gente não sabe de nada? Diga, Júlia. Eu acho que é mudar conforme o momento e a relação, né? Conforme a fase da vida. E daí eu trago uma reflexão babado, que é: você sabe onde termina o seu amor pelo outro e começa o amor por você? Você sabe, Júlia? Não. Nem eu. Tô aprendendo. Mas a gente vai descobrir. Antes de finalizar só, eu queria falar que eu lancei o tópico no meu Instagram, dar mais do que receber. E todo mundo falou sobre a solução ser comunicação. E acho que a gente falou sobre isso também, de saber impor os seus limites. Isso, querendo ou não, tem que ser conversado. Mas eu acredito que é o principal motivo pelo qual eu ando quebrando a cara ultimamente com todo mundo. Ninguém sabe se comunicar. E entra isso de dar a justificativa e entra isso do silêncio. Mas isso é o tópico para um podcast inteiro. Se você tem outra solução que não seja comunicação, deixe nos comentários. Qual a sua alternativa para resolver esse problema a não ser se comunicar? Deixa aqui nos comentários. E é isso. E é isso. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Não esqueçam de seguir o podcast, dar um like, deixar um comentário. E nos vemos no próximo episódio. Tchau!